Graça e paz, este é o quarto vídeo da série Encontros com Jesus. Hoje eu quero te convidar a meditar num texto bíblico que narra a história de uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos e que, movida pela fé, ela vai ao encontro de Jesus. Esse encontro impactante, transformador, ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. Ele está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 20, também no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 25, e no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 43. Para a nossa meditação de hoje, eu vou utilizar o texto segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 25. Antes de lermos o texto, eu quero fazer aqui uma breve contextualização. Se você lembrar do vídeo passado, depois que Jesus liberta o homem lá de Gadara, ele retorna para a margem do mar da Galileia. E segundo o texto bíblico, ele é recebido por uma multidão de pessoas que o aguardavam. Ao descer do barco, ele é abordado por um homem chamado Jairo. E o texto bíblico nos diz que esse homem era um importante líder da sinagoga ali daquela região. Ele então pede para que Jesus vá até a sua casa para curar a sua filha que estava muito doente. Jesus segue para a casa de Jairo e, consequentemente, a multidão que o aguardava e que ouvira o pedido de Jairo segue comprimindo, apertando Jesus. Alguns poucos o faziam por acreditarem que de fato ele era o Messias, que ele era o ungido de Deus. Mas a maioria das pessoas que seguiam Jesus em meio às multidões o faziam apenas pela expectativa de ver milagres. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque hoje não tem sido muito diferente. Veja, seguir a Cristo é extremamente importante, porém a palavra de Deus nos adverte que quem segue a Cristo com a motivação errada jamais vai conhecê-lo de fato, jamais vai desfrutar de tudo aquilo que ele tem a oferecer para aqueles que se aproximam dele da maneira correta. É interessante notar que o encontro dessa mulher com Jesus ocorre no trajeto, no percurso do encontro de Jesus com o Jairo, no compromisso que Jesus tinha com o Jairo. Jesus está indo para a casa de Jairo a fim de curar a sua filha que está muito enferma. Mas no percurso, no trajeto, em meio à multidão, surge então uma mulher com uma atitude que faz Jesus parar e se voltar para a multidão procurando-a e depois entregar a ela toda a sua atenção. Veja, Marcos ele diz assim no verso de número 25: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Só uma pausinha aqui, preste atenção em como que Marcos trata essa mulher. Ele diz certa mulher. Nenhum dos evangelistas nos dá maiores informações ou detalhes acerca dessa mulher. De um lado, nós sabemos que Jesus está indo à casa de Jairo. Jairo tem um nome, ele está identificado na Bíblia pelo seu nome. Ele é um dos principais líderes da sinagoga, ou seja, ele tem uma função, ele desempenha algo perante aquela comunidade. Do outro lado, nós não temos nenhuma informação acerca dessa mulher, a não ser o fato da sua enfermidade. Apesar de alguns pregadores conjecturarem a sua idade e até mesmo arriscarem um nome para ela, biblicamente falando, nós não sabemos e não temos base legal para proceder dessa maneira. Na verdade, nós não temos como afirmar se ela era solteira, se ela já fora casada, se ela tinha filhos. Na verdade, assim como alguns personagens das meditações anteriores que nós já vimos aqui, nós não temos informação, sequer sabemos o nome dessa mulher. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Nós já meditamos sobre esse encontro aqui. Por ela ser natural lá de Samaria, da cidade de Samaria, ela recebeu dos evangelistas esse tratamento. Da mesma forma, o homem lá de Gadara, que era atormentado por muitos espíritos malignos e que fora liberto por Cristo Jesus, ele ficou conhecido como o endemoniado de Gadara. Essa mulher, por causa da sua enfermidade, ela ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Aqui eu quero chamar a sua atenção
para o fato de que alguns personagens, como por exemplo o Zaqueu, que nós também já meditamos na sua história, no seu encontro com Cristo Jesus aqui, alguns personagens, eles têm os seus nomes registrados, destacados na Bíblia, e outros personagens com histórias parecidas ou até mais impactantes, não. Porém, de uma coisa nós temos certeza: ambos os seus nomes, eles estão escritos no livro da vida, porque ambas essas pessoas, as que tiveram o seu nome registrado aqui, e que nós sabemos o nome delas, e aquelas que não tiveram nome, como o caso dessa mulher, eles tiveram um encontro com Cristo Jesus, um encontro transformador. E aqui está a primeira lição do encontro de Jesus com essa mulher. Jesus não faz distinção de pessoas, ele atende e dá atenção a todos. O mesmo Jesus que atende uma pessoa importante, ilustre como Jairo, atende também aquele que está no anonimato, que é desconhecido de todos, aquele que é humilde, como é o caso dessa mulher. Cristo Jesus não faz acepção de pessoas. Ele é a esperança para todos aqueles que estão angustiados, aflitos, para todos aqueles que estão enfrentando adversidades. Ambos os evangelistas, eles narram o sofrimento e a luta dessa mulher contra aquela enfermidade. No verso de número 26, Marcos diz o seguinte: e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo de mal a pior. Veja, se você der uma olhada lá no Evangelho de Lucas ele era médico, e na narrativa acerca dessa mulher, ele diz o seguinte: a quem ninguém tinha podido curar. Além das questões físicas, havia uma série de outras questões envolvidas na situação daquela mulher. Havia uma questão religiosa, social, emocional. Religiosa, porque pela lei levítica, uma mulher que estivesse na situação em que aquela mulher estava, jamais poderia ir ao templo lá em Jerusalém para adorar, e nem mesmo a uma sinagoga local para participar de suas celebrações religiosas. O seu sofrimento também era de ordem social, porque aquela sociedade judaica dos dias de Jesus havia se afastado e muito dos objetivos principais dos mandamentos da lei de Deus. Eles haviam se tornado pessoas extremamente envolvidas pela religiosidade da tradição dos anciãos. Tradição essa que era transmitida de forma oral, muitas vezes sem entendimento, a ponto deles pegarem uma lei cerimonial dada por Deus que visava uma questão de higiene e a transformar num mecanismo, num meio para discriminar, para excluir e para condenar mulheres. A interpretação da lei pela tradição dos anciãos naqueles dias era a de que qualquer pessoa que tocasse numa mulher nas condições em que a nossa personagem se encontrava, ele seria declarado como impuro, ele seria declarado como alguém que fora contaminado. Da mesma forma, tudo o que ela tocasse seria contaminado e passaria a ser considerado como imundo, como impuro. Consequentemente a essa situação, o seu estado emocional foi afetado, porque diante de um diagnóstico da medicina da época, que ela estava com uma doença incurável, não tinha cura, ela estava lutando contra aquilo há 12 anos, somado ao quadro de rejeição, de abandono, de culpa, de vergonha, só lhe restava o medo, as angústias e um constante questionamento: por que eu? Nós, seres humanos, somos assim. Todas as vezes que nós estamos enfrentando grandes lutas, grandes adversidades, nós fazemos questionamentos e fazemos perguntas. Para complicar ainda mais a situação daquela mulher, Marcos e os demais evangelistas, eles narram que ela gastara tudo o que ela tinha com os médicos da época. Estamos falando de uma mulher que vivia numa sociedade, em um tempo em que, de maneira geral, as mulheres elas dependiam da figura do masculino, tanto para o sustento quanto para apoio. Uma mulher naquela sociedade, ela precisava de um marido que a sustentasse. Se ela fosse viúva, ela precisava de filhos, preferencialmente do sexo masculino, para que também a sustentasse. Se ela fosse solteira, ela precisava
precisaria e dependeria dos seus pais. E no caso de uma órfã, caso ela fosse órfã, ela precisaria ter herdado algum bem, algum valor, alguma posse para poder manter o seu sustento. Apesar de não conhecermos as fontes ou a fonte de seus recursos, nós sabemos que essa fonte secara. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque sem sombra de dúvidas é terrível gastar tudo o que se tem buscando uma solução, uma porta aberta, buscando uma saída e não conseguir encontrar, não conseguir obter a resposta daquilo que se espera. Mas ao mesmo tempo, essa informação a respeito dessa mulher nos diz que ela não desistiu, que ela lutou e que ela procurou todos os meios para solucionar o seu problema. E aqui está a segunda lição desse encontro impactante de Jesus com essa mulher. Ela não se rendeu diante da crise. Ela tinha tudo para estar depressiva, para estar desanimada, para estar entregue, para estar rendida àquela situação. Mas ao invés disso, nós vemos uma mulher que não se reentregou, ela não se rendeu ao problema. Embora todas as circunstâncias, todas as situações externas fossem contrárias a ela, internamente ela manteve aquela atitude positiva de ter uma esperança, de buscar uma saída. Assim como os outros evangelistas, o evangelista Marcos, ele narra que essa mulher, então, ela ouve falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela passa a acreditar que se somente ela tocasse em suas vestes, ela haveria de ser curada. Verso de número 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curado. Note que o texto diz: quando ouviu falar de Jesus. Jesus já havia curado muitas pessoas na região de Cafarnaum. A notícia de que ele realizava milagres, de que ele tinha autoridade sobre os demônios, de que ao ensinar sobre o reino de Deus, ele envolvia a todos e dava atenção a todos no seu ensino, ricos e pobres, homens e mulheres, adultos e crianças, e uma série de outras características que marcaram o seu ministério. Essas notícias já haviam se espalhado, essas notícias elas estavam chegando de casa em casa, as pessoas estavam comentando e falando daquilo que elas viram, daquilo que elas experimentaram, daquilo que elas ouviram falar a respeito daquele homem ali naquela região. Muito provavelmente essa mulher, em algum momento, ela começou a ouvir falar dos milagres de Jesus, que ele dera vista aos cegos, que depois de terem tido um encontro com ele, os coxos e os mancos passaram a andar normalmente, que os paralíticos retomaram as suas atividades físicas, que ele libertara os oprimidos, que ele transformara a vida de pessoas, que ele trouxera à vida até mesmo pessoas que já haviam sido diagnosticadas e dadas como mortas. E o mais importante, que ele perdoava pecados. Ao ouvir falar de Jesus, a partir dessas notícias, dessas informações, algo começou a acontecer no seu coração, a fé começou a brotar, aquela chama foi sendo aquecida. Lá no livro de Romanos, no capítulo de número 10, no verso de número 17, nos diz que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Jesus. Perceba a importância de falarmos e de anunciarmos tudo aquilo que Cristo Jesus fez e tem feito nas nossas vidas. Anunciarmos e falarmos para aqueles que não o conhecem, anunciarmos e falarmos para aqueles que estão em cadeias, para aqueles que estão em prisões, aqueles que agora estão lutando contra os vícios, estão lutando contra a jogatina, estão lutando contra a prostituição e o adultério, aqueles que nesse momento estão lutando contra a pornografia, aqueles que estão lutando, enfim, contra as situações mais adversas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfrentando lutas e adversidades no seu casamento. Veja, ao mesmo tempo, meu querido ouvinte, a importância de nós abrirmos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvirmos o Evangelho. Isso,
O Evangelho é a boa notícia de que Cristo Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário para nos resgatar do império das trevas, nos tirar do inferno e nos dar vida e vida em abundância. Para Deus nada é impossível, Ele não mudou. E aqui então está a terceira lição desse encontro impactante de Jesus com essa mulher. Testemunhe e ouça sobre a pessoa de Jesus. Esse é o principal objetivo desse vídeo, dessa mensagem que estou anunciando a você, que Jesus ainda hoje muda situações, que Jesus ainda hoje muda circunstâncias, Ele muda quadros, Ele muda diagnósticos, Ele muda a história de indivíduos e de famílias. Tem muita gente com a alma aflita, desmotivada, desiludidos com a vida, acreditando que não há mais esperança, que não há mais saída, que não há mais a possibilidade de nenhuma porta se abrir, pessoas cansadas de tentar e não conseguir encontrar uma solução, uma saída. E se você está vivendo nessa condição, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu quero te desafiar no dia de hoje a fazer como essa mulher fez. Volte-se para Jesus. Marcos, ele nos diz que ao ouvir falar de Jesus e sabendo que Cristo estava ali na sua cidade, ou seja, que havia a possibilidade de um encontro, ela então tomou uma atitude, a atitude de encarar o seu medo, a sua vergonha, a possibilidade de uma exposição, de uma repreensão, de uma humilhação pública. E mesmo diante dessas possibilidades, desses medos, ela então toma uma decisão, a de ir ao encontro de Cristo Jesus, a de juntar forças e empreender um esforço físico na tentativa de romper a multidão que comprimia Jesus. No verso de número 27, como eu li, ouvindo falar de Jesus, ela vem por detrás, entre a multidão, e toca nas suas vestes, porque ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. É interessante a atitude dessa mulher, porque ela não se prepara, ela não vai até o encontro de Jesus com a seguinte mentalidade ou com a seguinte afirmação: se Ele me tocar, se Ele estender as mãos e colocar sobre mim, se Ele fizer uma oração, se Ele quiser me ouvir. Não, ela sai convicta de que se ela tocar em Jesus, ela vai ser curada. Com isso, ela não está dizendo que ficaria curada por causa do seu esforço físico, por causa do seu esforço próprio, por causa do seu próprio mérito, muito pelo contrário. Ela está nos ensinando que a fé genuína que agrada ao Senhor Deus, a fé que libera a cura, a fé que faz com que Jesus pare e que nos dê atenção, é aquela fé que é colocada na pessoa certa. Em outras palavras, o que essa mulher estava dizendo para ela mesma, enquanto ela se preparava, enquanto ela entrava e ia rompendo a multidão até chegar a Jesus, era: eu sei que no tocante à parte dele, tudo está garantido. Eu é que preciso me posicionar como alguém que crê e que quer receber o que ele tem para oferecer. Eu é que preciso me posicionar e ir até ele. Todos nós sabemos que nós somos salvos, libertos, curados, mudados, transformados, regenerados pela graça de Cristo Jesus. É uma obra dele e não nossa. É algo que ele faz de maneira exclusiva em favor de todos aqueles que crendo se aproximam dele. Essa mulher, devido à sua situação, ela nunca tinha estado antes com Jesus. Em nenhum momento ela havia sido discipulada por ele. Ela nunca tinha ouvido um sermão da sua própria boca. Ela nunca tinha ouvido uma parábola da sua própria boca. Porém, diante de tudo o que ela ouvira falar, ou seja, dos testemunhos que ela acompanhou de outras pessoas, ela passou a ter uma convicção. Tudo o que ela precisava, aquele homem poderia fazer. Tudo o que eu preciso, ela dizia para ela mesma, ele pode realizar. A restauração que eu tanto desejo, ele pode me dar. A cura que eu tanto preciso, ele pode me dar. A reintegração, a vida em comunidade, é possível através de um encontro com ele. Um novo propósito para a minha vida, ele pode me dar. E ela ia caminhando e ela ia dizendo para ela mesma, ele pode, ele tem.
Ele pode, Ele tem. Se eu tão somente tocar as suas vestes, eu ficarei curada. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, a partir do verso número 6, nos diz lá o autor que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Veja, apesar da multidão que comprimia a Jesus e que comprimia a todos ali, inclusive ela, com muita dificuldade, ela chega até Cristo Jesus. Ela chega secretamente, chega com um senso de indignidade, porém a sua atitude revela que ela chega com intencionalidade, ela chega com um propósito definido e ela chega movida pela fé. Então está a quarta lição desse encontro transformador de Jesus com essa mulher. A escolha de tocar em Jesus é exclusivamente sua. A capacidade de realizar o milagre é dele. Jesus é que realiza o milagre, mas a decisão de buscá-lo, de tocá-lo, é sua, é minha, é nossa. Quando essa mulher tocou Jesus, algo de extraordinário aconteceu. Verso de número 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Você precisa compreender quem é Jesus. Há tanta virtude, há tanto poder nele, que não foi preciso uma única palavra da sua parte para liberar a cura daquela mulher. De um lado, nós vemos então virtude, poder, graça à disposição de todos aqueles que estão ali à volta de Jesus. Do outro lado, nós vemos uma fé genuína, desprovida de qualquer crendice, de qualquer tentativa de barganha ou de mérito. Verso de número 30, Marcos diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos ou na minha veste? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? A pergunta de Jesus e a resposta dos discípulos me intrigam. Por um lado, os discípulos estavam cobertos de razão ao responderem da maneira que responderam para Jesus. Em meio a tantas pessoas ali acotovelando, puxando, empurrando, seria humanamente impossível saber quem tocara nas suas vestes, quem tocara nas suas roupas. Muitos pregadores afirmam que Jesus insistiu porque aquela mulher precisava, a partir daquele momento, ser vista por todos não mais como a mulher com hemorragia ou a mulher com fluxo de sangue. Eu particularmente creio que este não foi o principal motivo da insistência de Jesus para que aquela pessoa se manifestasse. A prova é que se ela voltasse anônima para sua casa, ela ainda poderia mais tarde se apresentar diante do sacerdote, que através dos procedimentos da época constataria que aquela hemorragia havia sido estancada e ela seria declarada limpa e poderia voltar ao convívio da sociedade. Eu particularmente creio que o Senhor insistiu com essa pergunta por alguns motivos, dos quais eu quero destacar pelo menos dois. Em primeiro lugar, porque ele sabia exatamente quem era aquela mulher que o havia tocado. Eu creio que Jesus sabia quem ela era. E ele não queria que ela voltasse para sua casa com dúvida ou medo por aquilo que ela havia feito. Ela voltaria alegre por um lado, por ter resolvido o seu problema físico, mas ela sabia que pela tradição da lei, ela não poderia tocar e nem mesmo ser tocada por ninguém, não poderia tocar inclusive nas vestes de ninguém. Ou seja, ela voltaria para casa liberta do seu problema físico, mas com o seguinte sentimento: eu quebrei um princípio da lei. Em segundo lugar, eu percebo que Cristo queria nos mostrar uma situação que se repete até os dias de hoje. Qual situação? Neste encontro, como eu já disse anteriormente, nós vemos de um lado
aquele que tinha e que tem todo o poder nos céus e na terra, disposto a abençoar, a derramar graça, virtude, poder, transformação na vida de todos aqueles que estão à sua volta, na vida de todos aqueles que se aproximam dele. Do outro lado, nós vemos uma demonstração dessa busca de maneira sincera, de uma fé operante, e no meio dessa manifestação de fé e virtude liberada, nós nos deparamos com uma multidão que, como eu já disse, se acotovela, puxa, toca, pega, segura. Muito provavelmente alguns até fizeram de Jesus apoio, se apoiam, mas que não foram transformados, não foram impactados, não foram regenerados. Jesus sabia que em meio àqueles esbarrões, puxões e toques, um específico tinha sido completamente diferente, porque ele sentiu que dele saiu virtude, dele saiu poder. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Cuidado com as multidões. Cuidado com essa falsa impressão de que simplesmente ir à igreja aos domingos ou participar de um grupo religioso é o suficiente. As multidões que seguiam Jesus na expectativa de tão somente se beneficiarem de suas benesses durante o seu ministério terreno, muitas vezes comendo dos pães e peixes que ele multiplicara, foram os mesmos a gritar mais tarde: crucificam. E aqui então está a quinta lição desse encontro transformador e impactante de Jesus com essa mulher. Seguir Jesus na multidão não significa ser íntimo dele, não significa ter sido transformado por ele. Havia muita gente ali, naquele meio, naquele lugar, mas poucos tinham seus corações abertos para receber e para compreender a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinava, aquilo que ele transmitia. Jesus, preste atenção nisso, ele nunca se orgulhou de ter uma multidão de seguidores. Jesus não era como os pregadores modinha de hoje, ou como os astros do meio gospel de hoje, que tem fã-clube. Jesus, ele nunca se importou com isso, muito pelo contrário. Ele sempre valorizou as relações pessoais. O verso de número 32 nos diz que ele olhava em redor para ver quem tocara nele. Ele estaria olhando ao redor, porque ele sabia que aquele toque tinha sido o toque da fé. Ele distinguiu: alguém com fé me tocou. Jesus sabia quem o tocara, mas ele insistiu na questão, certamente para tornar público a fé, o ato de fé e de coragem daquela mulher, e muito mais para completar a obra que ele começara na vida daquela mulher, mesmo bem antes, quando ela começou a ouvir a falar a respeito dele lá onde ela estava. Por causa da sua condição, naturalmente ela não desejava se expor publicamente. Mas ao ouvir e ao perceber a insistência de Jesus, ela percebeu algo que eu e você precisamos perceber. Ele a procurava no meio da multidão. Ele queria tirá-la do meio da multidão e trazê-la para perto, para a sua intimidade. Então, no versículo de número 33, Marcos diz o seguinte: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Tremendo de medo, é o que diz aqui, amedrontada, trêmula. Aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. Muito provavelmente ela temia ser repreendida por Jesus. Ela então se lança aos pés dele, prostra-se diante dele e passa a contar-lhe tudo o que lhe acontecera nos últimos 12 anos. Ela começa a narrar todo o seu sofrimento, a sua enfermidade, a descoberta da doença, a sua separação dos seus entes queridos, o dinheiro que ela gastara com os médicos, e ela vai falando desses 12 anos de solidão, de tremenda aflição, de angústia, de abandono, de descaso, de humilhação, de culpa, de vergonha. E com certeza, em meio à sua narrativa dos fatos, ela deve ter tentado se desculpar, porque ela sabia que ela não deveria tocar em ninguém, mas que pela fé
ela se arriscou a ser censurada por Cristo Jesus e por todas aquelas pessoas que estavam ali à sua volta, por todas aquelas pessoas que seguiam a Jesus. Vejam que Marcos, ele nos diz que assim que ela sai do anonimato, ela tem uma atitude que eu quero chamar a sua atenção. Ela se prostra aos pés de Jesus, e lá ela permanece durante todo o tempo em que ela vai narrando, e que ela vai contando a Cristo Jesus da sua angústia e da sua história, do seu sofrimento. O que é que eu quero chamar a sua atenção aqui? Essa mulher era uma judia, e ela sabia que um homem, uma mulher, jamais deveria se prostrar ou se ajoelhar na frente de quem quer que fosse, a não ser do próprio Deus. E aqui a atitude dessa mulher nos revela o nível de fé que ela desenvolvera em seu coração. Até aquele encontro, ela apenas ouvira falar de Jesus, mas a partir daquele toque, ela teve uma experiência pessoal com ele. Ao se prostrar, ela estava declarando abertamente que ela cria que Jesus Cristo era de fato Filho de Deus. Então está a sexta lição desse encontro de Jesus com essa mulher. Quem quer se relacionar com Cristo Jesus precisa fazê-lo publicamente. E na relação com Cristo, não é preciso ter medo ou sentir vergonha de expor os seus problemas, as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas imperfeições, as suas angústias, as suas quedas, os seus erros, os seus pecados. Mesmo que os outros ao nosso redor não nos deem crédito ou nos ridicularizem, deixem falar de você. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de vir a Cristo por causa da sua história, por causa do seu passado. Deixem falar de você com a mais absoluta certeza. Ao se identificar e relatar a sua condição, muitos à volta ali começaram a criticar a atitude daquela mulher, ainda que não verbalmente, mas nas suas mentes e nos seus corações. Infelizmente o ser humano é assim. Ele sempre está pronto para julgar, para discriminar, para condenar. Mas preste atenção na atitude dessa mulher. Ela não se importou com o que pensavam dela. Aos pés do Senhor, ela lançou-se e colocou para fora tudo que machucava o seu coração. Qualquer outro rabino teria ficado furioso ao saber que uma mulher com aquela enfermidade, uma mulher com um fluxo de sangue, o havia tocado. Pela lei, ele teria que se lavar, teria que lavar a sua roupa, ficaria impuro, também teria que ir até o sacerdote, também teria que oferecer uma oferta, também teria que ficar fora até o anoitecer para só então voltar para o convívio da sociedade. Entretanto, com Jesus aconteceu o inesperado, porque no verso de número 34, Marcos nos diz que ele se volta para aquela mulher e ele lhe diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. É interessante notar que a primeira palavra de Jesus para essa mulher sem identidade é filha. Veja o tratamento de Jesus para com essa mulher. Filha. Ele inverte de forma radical aquela condição de exclusão, de marginalização e de esterilidade que até então ela estava vivendo. Ele ternamente, amorosamente se dirige a ela, não a censura, não a chama de pecadora, não a chama de impura, não a repreende, mas a trata de filha. A trata como alguém agora da sua própria casa, da sua própria família. Aos olhos de muitos ali, por causa do fluxo de sangue daquela mulher, ela ainda era considerada imunda. E muitos haviam naquela condição, ou entendiam que aquela enfermidade que durara aquele tempo todo de 12 anos era um castigo divino por causa de algum pecado seu ou por causa de algum pecado dos seus pais. Esse era um entendimento muito comum daquela época. Muitos criam que depois de tanto tempo sofrendo, buscando ajuda, auxílio, sem encontrar, não havia mais esperança para ela. Mas aos olhos de Jesus, aquela mulher
que até então era desprezada, era excluída, era menosprezada, era apontada por muitos como alguém que estava naquela condição por causa de algum pecado seu ou de algum parente próximo, tornara-se tão próxima quanto a sua filha. Jesus se dirige a ela com uma forma de tratamento muito especial. Ele a chama de filha e ele diz: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, ser curada dessa tua enfermidade. Cristo cura a mulher da sua impureza e lhe proclama a salvação. Então ela volta para sua casa, agora cerimonialmente limpa, curada fisicamente, emocionalmente. Ela volta para casa perdoada e, o melhor de tudo, ela volta para casa salva. Então nós nos deparamos com a sétima e última lição aqui da nossa meditação de hoje. Só o encontro verdadeiro com Cristo Jesus pode nos libertar e transformar. O evangelista Marcos nos diz que aquela mulher havia procurado ajuda de todas as formas, que ela havia gastado tudo o que tinha com os médicos de sua época, mas que a sua situação, ela só piorava, o seu problema persistia. Mas em Jesus, ao criar coragem de ir ao seu encontro, ela encontrou a plena restauração para a sua vida. Eu quero concluir essa meditação lembrando a você, meu querido ouvinte, minha querida amiga, que aquela mulher estava experimentando a desesperança e a destruição completa de todos os teus sonhos. Talvez você esteja nessa situação aí do outro lado. E o meu desafio para você mais uma vez é: faça como essa mulher. Ela ouviu falar de Jesus, você está ouvindo falar de Jesus nesse exato momento. Jesus é capaz de devolver a sua esperança como devolveu a esperança dela. Ela creu, e o desafio para mim e para você hoje é fazermos o mesmo, crermos nele. Da mesma forma, eu e você podemos ser abençoados pelo Senhor como ela foi. Não importa o tempo do seu sofrimento, não importa se você está enfrentando uma doença física ou emocional, não importa se você está lutando contra os vícios, não importa se você está tendo uma dificuldade no seu casamento, se o teu problema é o desemprego, não importa as circunstâncias que você está enfrentando. Tire os seus olhos das circunstâncias contrárias e volte-se para o Senhor Jesus. Toque em Jesus aí onde você está pela fé. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, lá no verso de número 1, ele diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Toque nele pela fé aí onde você está e receba virtude da parte de Deus, receba graça da parte de Deus, receba restauração da parte de Deus, receba perdão da parte de Deus, receba cura, receba salvação. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém? Até o nosso próximo encontro, meditando nos encontros com Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe.